Nesse vídeo estaremos estudando a lição de número 10 da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, com o tema A Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. E nós podemos contemplar a Ceia do Senhor por 3 perspectivas. Quais serão elas? Nós estaremos respondendo nessa lição de hoje. Muito prazer, eu sou o irmão Edival Filho. Te agradeço por ter clicado para assistir esse vídeo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque aqui estaremos crescendo na graça e no conhecimento da palavra. Esse é o intuito do nosso canal, te ajudar a crescer na graça e no conhecimento da palavra. Então vem com a gente, hoje estaremos estudando essa lição de número 10. O nosso tema da lição, a lição do dia 10 de março de 2024, estaremos estudando a Ceia do Senhor, a segunda ordenança da Igreja. O texto áureo da nossa lição diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. A verdade prática da lição de hoje: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A leitura bíblica em classe é uma leitura bem extensa, está lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 34. Versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Versículo 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então está aí, queridos, nós estaremos estudando esse texto, uma problemática que a igreja em Corinto tinha, e Paulo traz esse ensinamento, essas instruções para os irmãos em Corinto. A introdução, ele diz o seguinte: assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia do Senhor sob 3 perspectivas. Primeiro, um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segunda, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Terceira, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo e expectativa. Então, queridos, nós estaremos nessa lição de hoje estudando sobre isso, sobre esse entendimento, sobre a segunda ordenança. Na lição passada, falamos sobre o batismo
né, o batismo nas águas, que foi a primeira ordenança da igreja, e hoje estaremos estudando sobre a ceia do Senhor, que é a segunda ordenança da igreja. Como devemos participar da ceia? Já entendemos aqui na introdução que é algo que deve ter reverência, é algo que deve ter comunhão, deve ter entendimento do que a gente está participando. Então, essa lição de hoje é maravilhosa para que possamos aprender ainda mais sobre essa segunda ordenança da igreja. O primeiro tópico da nossa lição, ele vai nos falar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. O ponto 1 na tradição romana, o ponto 2 na tradição protestante e o ponto 3 a posição pentecostal, certo? Então nós vamos ter esses 3 subtópicos, que são 3 visões diferentes da ceia do Senhor, dos elementos da ceia, que é o pão e o vinho. Então a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Na tradição romana, o romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é, o meu corpo, este cálice é o meu sangue. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstancial. Então, na visão romana, na tradição romana, né, eles entendem que os elementos, o pão e o vinho, eles têm essa transformação, né, no momento que está celebrando, está no cerimonial da ceia do Senhor. Então, isto é uma visão romana, a tradição romana. E agora nós vamos ver o ponto 2 na tradição protestante. A tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Então, na tradição católica, tradição romana, primeiro ponto, a gente entende que na tradição romana eles acreditam que no cerimonial da ceia o pão e o vinho se transformam literalmente ali no corpo e no sangue de Jesus. Na tradição protestante aqui, Martinho Lutero, né, ele entende que o pão se transforma no corpo de Cristo, mas o vinho não. Então, vamos ver agora na visão pentecostal. Terceiro ponto, a posição pentecostal. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus, nem tampouco está presente fisicamente neles. Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Também enfatizamos o aspecto memorial da celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Então a gente vê aqui esses 3 pontos na tradição romana, como era que eles entendiam a ceia, né? Como é que eles entendem a ceia. Na tradição protestante ali, principalmente por Martinho Lutero, e na tradição pentecostal, que é o que mais se encaixa no nosso entendimento hoje. Que o corpo, né? Que o pão, sempre quero falar corpo, mas que o pão e o vinho são um símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Nós não acreditamos, nós não entendemos que esses 2 elementos literalmente se transformam ali no corpo e no sangue de Jesus. Ele vai nos dizer aqui, e é uma visão nossa pentecostal, ali simboliza, não está ali fisicamente, literalmente se transforma ali no corpo e no sangue, não. Ali simboliza o corpo e o sangue de Jesus. E também nos dá um entendimento que é um memorial. Quando a gente está ali na ceia do Senhor, nos traz a memória do sacrifício de Jesus, enfim, de todo esse processo que Jesus passou para nos dar a salvação para a glória do seu nome. Essa é a visão que nós entendemos e essa é a visão que nós devemos crer, pregar e ensinar a palavra do Senhor. Vamos agora para o tópico 2, o segundo tópico. Estaremos falando sobre o propósito da ceia do Senhor. Estaremos no tópico 2 abordando sobre o propósito. Vamos falar sobre o propósito da ceia do Senhor. Mas antes da gente ir para o tópico 2, querido, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Se você deseja sempre receber os nossos conteúdos, se inscreve no canal e ativa todas as notificações para você ser edificado através desse conhecimento, desses estudos bíblicos da Escola Bíblica Dominical para a glória de Deus. Então vem crescer junto com a gente nesses nossos vídeos sobre a Escola Dominical. O subtópico 1, celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo
destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Por intermédio da morte de Cristo na cruz, fomos justificados e reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Louvado seja Deus. Então, o propósito da ceia do Senhor é anunciar a morte de Cristo, a vitória de Cristo na cruz do Calvário, que nos deu redenção, que nos deu a salvação. Então, nós devemos anunciar, pregar essa palavra, mostrar esse evangelho a toda criatura, como é uma ordenança também, né? Uma ordem imperativa de Jesus, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, um dos propósitos da ceia do Senhor é a gente anunciar a morte do Senhor, a vitória de Cristo sobre o mundo, sobre o pecado, nos dando aí a salvação para a glória de Deus. O ponto 2, estaremos falando sobre proclamar a segunda vinda de Cristo. Se o ponto 1 é celebrar a expiação de Cristo, que ele fala aqui no ponto 1, que um dos propósitos é celebrar a expiação de Cristo, o ponto 2 é proclamar a segunda vinda de Cristo. Na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui. Glória a Deus. Então, o segundo propósito é proclamar a segunda vinda de Cristo. O terceiro propósito é celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Ele vai dizer aqui no final, até eu destaquei aqui, quando há o espírito de divisão, litígios e intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Então, querido, terceiro propósito é celebrar a comunhão cristã, que foi falado aqui no decorrer da lição pelo nosso autor, que a ceia do Senhor não é para dar comunhão. A ceia do Senhor é porque nós já temos comunhão e nós vamos celebrar essa comunhão. Esse é o ponto também muito interessante da gente abordar aqui nessa nossa lição de hoje. E ele fala justamente porque os irmãos em Corinto estava um negócio muito complicado, divisão, contendas, muitas questões, muitos problemas que a igreja de Corinto estava vivendo, o seu comportamento moral, ético, espiritual. Será que a gente consegue visualizar algo parecido nos dias de hoje? Fica aí a sua reflexão, mas o apóstolo Paulo traz esse ensinamento para os irmãos em Corinto e, claro, nós precisamos entender também para as nossas vidas, para os dias atuais, tá certo? Então, os três propósitos da ceia do Senhor que nós vamos ver na lição de hoje, né? Celebrar a expiação de Cristo, ou seja, a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, proclamar a segunda vinda de Cristo e, por último, celebrar a comunhão cristã. Querido, se você está gostando do nosso vídeo, da nossa lição, deixa o teu like, deixa o teu joinha, que isso vai ajudar ao YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas. Então, se você quiser nos ajudar a alcançar mais vidas com este conteúdo, com este ensino, deixa o teu joinha para que outras vidas também possam ser recomendadas por esse conteúdo, tá bom? O terceiro ponto, o terceiro tópico, vai nos falar o seguinte: o modo de celebração da ceia do Senhor. Como é que deve ser celebrado a ceia do Senhor? Ponto 1. O que é participar indignamente? Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. Preste muita atenção porque essa parte aqui é bem interessante da gente refletir, da gente analisar, da gente observar. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Preste muita atenção. Um advérbio indica a maneira ou o modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. Como era que eles estavam comendo a ceia do Senhor? De maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros. De maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros.
e de maneira irreverente quando se embriagavam. Então, essa era a maneira que os irmãos em Corinto estavam participando, celebrando a ceia do Senhor. Vamos repetir? De maneira desordenada, de maneira indisciplinada e de maneira irreverente. Então, nesse ponto 3, ele vai falar da questão de participar indignamente do Senhor. Ponto 2, ele vai nos dizer uma celebração reverente. Se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia, pelo fato de que ninguém é digno. Muito interessante isso aqui. Como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador, alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai juízo divino, o que dizer então de quem participa com pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Então ele vem nos falar aqui justamente sobre a questão de participar indignamente da ceia do Senhor. Quem é digno de participar da ceia do Senhor? Se a gente, como ele falou aqui, se trocar o advérbio por um adjetivo, ninguém seria digno de participar da ceia do Senhor, porque todos nós somos pecadores. Entendido até aqui? Todos nós somos pecadores. Ninguém teria a possibilidade de participar. Todos nós seríamos indignos de participar. Mas como ali não é um adjetivo, é um advérbio e dá uma questão de modo, de maneira, que era justamente a forma que os irmãos em Corinto estavam participando, de maneira desordenada, desorganizada, irreverente, indisciplinada. Então nós devemos analisar isso. Como é que eu estou participando da ceia do Senhor? Como é que eu estou ali celebrando aquele momento de comunhão na ceia do Senhor? É algo muito interessante a se pensar. E outra, pelo fato de que eu posso participar da ceia do Senhor, porque na questão de ser digno de participar e eu devo participar de qualquer forma, também não é isso. Não é porque eu posso participar que eu devo participar de qualquer forma. Como ele acabou de falar, pecado não confessado atrai o juízo divino. Então a gente precisa estar em comunhão com Deus, estar em intimidade com o Senhor, pedir a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão. Por isso que Paulo diz, examine o homem a si mesmo, analise, faça uma autoanálise, esteja ali no momento de intimidade com o Senhor e você participa da ceia do Senhor. E por último, celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não o seu funeral. Achei isso aqui fantástico, maravilhoso. A ceia celebra o Cristo que morreu, mas que ressuscitou, glória a Deus. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo festiva. Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e ao mesmo tempo de abundante alegria. Louvado seja Deus. Na conclusão, nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente em pecado. Na próxima lição, querido, nós estaremos estudando a lição de número 11 e vem com o tema o culto da igreja cristã. Então, você que ama a escola bíblica dominical, você que é um aluno assíduo da escola dominical, eu te convido, comenta aqui embaixo. Eu sou um aluno EBD, para mim te conhecer, para mim saber aonde nós estamos chegando. Então, eu agradeço você por ficar até o final desse vídeo. Muito obrigado. E vamos crescer junto aqui no canal Bíblia e Adoração. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um forte abraço.